Hey everybody, aqui é o Teacher Edgar e hoje a gente vai para a segunda parte da aula sobre Simple Past. A primeira parte da aula nós vimos os usos desse tempo verbal do Simple Past e também a formação, a conjugação dos verbos no passado. Vimos que os verbos se dividem em duas categorias, os verbos regulares, que têm a terminação ed, e os verbos irregulares, que não seguem um padrão específico de conjugação, e por isso existe uma lista de verbos irregulares que você tem que sempre ter à mão para você fazer as suas consultas. Na aula, agora nessa segunda parte da aula, nós vamos ver os negative e interrogative. Vamos ver como fazer frases no passado, na negativa e na interrogativa. Let's go! Começando pela interrogative. Para fazer perguntas no passado, usamos o auxiliar did para todas as pessoas. Lembram que no Simple Past, para fazer perguntas, nós usamos dois auxiliares. Usamos o do, para I, you, we e they, e usamos o does para as terceiras pessoas do singular, he, she, it. No caso do Simple Past, para fazer perguntas, usamos então o mesmo auxiliar para todo mundo. E como é uma pergunta, esse auxiliar sempre vai iniciar uma pergunta aparecendo antes do sujeito. E o verbo principal, que na forma afirmativa fica conjugada no passado, na forma interrogativa, o verbo principal volta à sua forma base, à sua forma original, a forma no infinitivo sem a partícula to. Nós não usamos um auxiliar de pergunta no passado e também o verbo principal conjugado no passado. Quando usamos o auxiliar did para fazer uma pergunta, o verbo principal tem que voltar para a sua forma base. Vamos ver ali os exemplos. You watched a movie last night. Reparem que a frase está na afirmativa e o verbo principal está conjugado no passado, watched. Para fazer perguntas, eu inicio a pergunta com o auxiliar did, e tenho que voltar o verbo principal para a sua forma base. Did you watch a movie last night? E se caso a pergunta for mais específica, e for usada uma question word, aí nesse caso a question word vai iniciar a pergunta, na sequência vai aparecer o auxiliar e só assim depois vai aparecer o sujeito. What did you watch last night? Para fazer frases no passado na negativa, também usamos o auxiliar. Usamos o did not, ou a forma contraída didn't. Usamos o did not ou o didn't entre o sujeito e o verbo principal, que também, assim como na interrogative, eu tenho que voltar esse verbo à sua forma original. Reforçando, não usamos o auxiliar do passado e também o verbo principal conjugado no passado. Quando usamos o auxiliar, ou seja, o did ou o didn't, o verbo principal tem que voltar para a sua forma base. Vamos ver ali os exemplos. You watched the movie last night. A forma negativa, então eu coloco o did not entre o sujeito e o verbo principal na sua forma base. You did not watch a movie last night. Ou podemos usar a forma contraída. You didn't watch a movie last night. Bem, gente, é isso. Espero que tenham gostado. É sempre bom que você tenha consulte uma gramática, caso tenha alguma dúvida. Tenha sempre também um bom dicionário à mão, seja ele um dicionário físico ou um dicionário eletrônico. Bye bye, see you later.